Shalom Adonai ao seu coração, nesse momento para juntos aprendermos sobre a palavra do nosso bom Deus. Nosso coração foi preparado como aquela terra seca pela chuva, árida, e com certeza quando chega a água do céu, ela se torna mais fácil de ser trabalhada e preparada. Assim também é o nosso coração, é a nossa alma. Por meio dessas canções, a nossa alma e o nosso coração foi preparado, foi aquecido pelo poder do Espírito Santo. Agora, a palavra de Deus, que é a semente, será jogada, lançada em nossos corações. Para isso eu quero convidar você a abrir comigo lá no livro do Apocalipse. Lembrando você que nós estamos na nossa série expositiva em Apocalipse. Hoje nós iniciamos o capítulo 17. Nós estaremos trabalhando apenas 2 versos do capítulo 17. Você, se já compartilhou com os seus amigos, possa depois também ao final compartilhar com outras pessoas. Apocalipse, capítulo 17. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 e do versículo 2. Diz assim o texto da palavra do nosso bom Deus. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Eu quero pensar com você nesta noite no tema juízo final. Por quê? É isso mesmo, juízo final. Por quê? Uma frase eu quero deixar ao seu coração. O juízo final de Deus é a forma mais justa de julgar cada ser humano. É também a única forma pela qual Deus pode trazer este mundo à sua forma original. Penso que essa frase fica marcada no seu coração, porque o juízo final é para esta finalidade, é para julgar cada ser humano na face da terra e ao mesmo tempo restaurar o mundo na sua forma original, aquilo pelo qual Deus criou lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Não há outra maneira. Talvez o seu coração possa se perguntar, mas não há uma outra forma, uma outra maneira de Deus julgar o ser humano? Não há uma outra forma, uma outra maneira de Deus restaurar este mundo, este universo na sua forma original? A resposta é não, não há. Por quê? Porque o ser humano pecou e ele precisa ser julgado pelo seu pecado. Mas o pecado não foi só ao ser humano. O pecado foi sobre todo o universo. Então todos precisam passar pelo julgamento final. Mas quando se fala diante do julgamento final, a grande pergunta que se faz ao coração das pessoas é: por que existir o julgamento final? Para podermos entender o capítulo que nós lemos nesta noite, nós precisamos entender 2 coisas importantes. Nós precisamos conhecer um contexto maior que se segue a partir de agora, de Apocalipse, do capítulo 17, e conhecemos também um contexto menor, para que assim nós venhamos a compreender aquilo que João está escrevendo, a revelação que ele teve, lançou, deixou para a igreja primitiva, para as igrejas do primeiro século, mas também deixou a nós, a igreja do século 21. Acompanhe comigo um pouquinho o raciocínio.
Pensemos um pouco agora num contexto maior. O contexto maior nós temos inicialmente, num primeiro momento, o capítulo 17 ao capítulo 18. Se você observar, você vai ver que ele vai falar sobre a queda dos inimigos de Deus. Quando ele fala sobre a queda da besta que surge do mar, os reinos, os impérios, a besta que surge também da terra, quando fala das ideologias falsas, dos enganos, dos falsos profetas, tudo isso você vai encontrar no capítulo 17 e o capítulo 18. Num segundo momento, quando nós olhamos o capítulo 19, dentro desse contexto maior, nós observamos agora os eleitos, os salvos, aqueles que amaram a Deus, agora estão no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. É Cristo que está com os redimidos, os selados no céu, celebrando aquilo que nós fazemos no nosso contexto de igreja uma vez por mês, a nossa Páscoa, a Santa Ceia. Mas dentro desse contexto maior, se você observar agora o capítulo 20, nós encontramos justamente agora a queda do nosso maior inimigo, o dragão, a serpente, Satanás, quando ele é derrotado, conforme diz as Escrituras, pelo sopro da boca de Deus. É o que está no capítulo 20. Finalizando então o livro, no capítulo 21 e no capítulo 22, nós encontramos agora um novo céu e uma nova terra. Encontramos agora os redimidos longe do pecado, glorificando e exaltando a Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o contexto maior que nós temos. Mas quando nós pensamos agora no contexto menor, nós precisamos olhar o capítulo 17. Principalmente os versos que nós lemos nesta noite. O contexto menor de Apocalipse 17, nós temos algumas coisas. Primeiro, nós dividimos o capítulo 17 em vários temas para nossa reflexão, visto que o capítulo 17 ele é recheado, como também todo o livro do Apocalipse, com figuras. E estas figuras têm algo prático para a vida do século 21, para a igreja que me ouve nesta noite, como também para a vida daquele que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. Então, gradativamente, nós vamos estudar o capítulo 17, por versículos, por temas que o próprio capítulo nos ajuda a entender. Nesse contexto menor do capítulo 17, nós estaremos estudando num segundo momento o versículo 1 e o versículo 2, que é o texto que nós lemos nesta noite. Para entender esses dois versículos, eu preciso lembrar com você sobre o capítulo 16. Você consegue compreender que Apocalipse ele vai se completando diante do escrito? E aí, eu preciso lembrar ou relembrar você do capítulo 16, que foi a nossa última exposição, do versículo 17 ao versículo 21, aonde nós intitulamos a respeito Deus e o dia final. Você há de lembrar comigo que nós aprendemos algumas lições dos versículos 17, 18, 19, 20 e 21. Você vai lembrar comigo. Nós aprendemos que Deus e o dia final tem algumas coisas, por exemplo, tem o fim da história. Está aí no versículo 17, a história de todos chegam ao fim. Nós aprendemos também no versículo 18 que nós temos o fim dos sinais. Quando o último sinal é dado, a terra estremece, os mortos ressuscitam, há vozes, há relâmpagos e Deus é glorificado ao fim dos sinais. Você há de lembrar também no versículo 19, o versículo 20, que nós temos também o fim das ações. As ações humanas chegam ao final. Aquilo que entristeceu o coração de Deus, a blasfêmia, a prostituição, o engano, a murmuração, tudo isto que é contrário aos ensinos de Deus chega
ao final. É o fim de todas as coisas, é o dia final. Mas você observou também que no versículo 21 nós temos o fim da graça. Está aí, tudo no capítulo 17, no capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 21. Agora, o capítulo 17, ele inicia mostrando o porquê do dia final. Esse dia final, como intitulamos nesta noite, é Deus e o juízo final. O juízo final, por quê que ele existe? Essa é uma pergunta que você precisa responder ao seu coração. Quando alguém que te inquirir, por que se fala tanto do fim do mundo, do juízo de Deus, do julgamento, penso que você poderá responder diante do que nós iremos expor nesta noite. Então, preste atenção naquilo que o nosso texto nesta noite tem para nos ensinar. O juízo final. Por quê que ele existe? Pelo menos por duas razões. No primeiro momento, nós podemos dizer que o pecado existe. O juízo final, por quê? Porque o pecado existe. O pecado aconteceu. E é justamente esta ideia que João nos traz agora, no capítulo 17, versículo 1, quando diz o texto: veio um dos 7 anjos, aqueles que estavam com uma das 7 taças da ira de Deus, apresentada no capítulo 16, foi até João e disse a ele: olha, vem, e eu vou te mostrar. O que ele vai mostrar a João? E o que ele está mostrando a nós nesta noite? Se você observar, você vai ver que é uma sentença, é um julgamento, é um juízo, que agora é aplicado a quem? Se você olhar a continuação do texto, ele vai dizer justamente no universo, no mundo, em todos os cantos, em todas as esferas. Observem vocês que ele diz: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Aí eu preciso dizer, esta grande meretriz, ela tem sinônimo de toda forma de pecado. Apocalipse ilustra esta ideia. Se você observar o versículo 5 do texto central de Apocalipse 17, você vai encontrar dizendo assim que na fronte estava escrito, na fronte de algumas pessoas, na mente escrito o nome. E ele diz: Babilônia, a grande meretriz. O que ele está mostrando aqui é que alguns receberão o sinal, não uma marca literal que todos possam ver, mas a sua mente estará cativa pelo pecado, pelas artimanhas do inimigo. Então ele está dizendo que na fronte tem um nome escrito: Babilônia, a grande meretriz. Como eu disse, meretriz aqui, ou a grande meretriz, tem sinônimo de toda forma de pecado, que afronta a santidade de Deus. Mas se você estiver acompanhando, olha que ele está afirmando que a grande meretriz, toda forma de pecado, ou sinônimo de pecado, que enveredou no mundo, está em todos os lugares, em todos os cantos, quando ele afirma dizendo no final, que se acha assentada sobre muitas águas. A ideia de muitas águas aqui é a ideia do universo, é a ideia de todos os homens. O mundo foi contaminado pelo pecado. Ele usa essa figura então sobre muitas águas. O que ele está nos ensinando é que o pecado existe. O pecado, ele é universal. O pecado é em todas as eras, em todos os tempos, e o pecado ainda é hoje existente. Por isso, o juízo final, por causa do pecado. Para nós podermos entender um pouquinho esta ideia do pecado que existe, ele é universal. E aí me permita dizer que o pecado não atingiu só o ser humano. Não.
O pecado atingiu a todos. Me permita ainda afirmar a você que o pecado atingiu toda a criação de Deus. O universo foi afetado por causa do pecado. Talvez você que está comigo nesta noite pergunte: pastor, como assim o pecado afetou o universo e afetou as pessoas? Para isso eu preciso relembrar com você Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Você há de lembrar que no capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus criou todas as coisas e após cada criação dele, sempre afirmava dizendo: viu Deus que era bom, viu Deus que era perfeito. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele criou também o Éden, o jardim, conforme está lá em Gênesis 2, versículo 14 e 15, e colocou o ser humano ali, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, os nossos representantes. E disse para Adão e Eva: olha, de tudo o que eu criei, vocês podem usufruir, vocês podem comer, vocês podem se beneficiar disso, mas desta árvore e do fruto dela, vocês não poderão comer. Vocês não poderão comer. Eu preciso abrir um parêntese. Eu gostaria de perguntar a você: que fruto era esse que foi proibido? Talvez muitos já digam: foi o fruto, a maçã. Esta é a mais comum, onde as pessoas dizem que a maçã é o fruto do pecado. Não, nós não sabemos qual é o fruto. Poderia ser uma maçã, sem problema, mas poderia ser uma jaca, uma pera, um abacate, uma manga, uma banana, qualquer fruta que talvez nós possamos conhecer, talvez um piqui, quem gosta de piqui, talvez um tomate, que é um fruto também, nós não sabemos, talvez é um fruto que nem exista mais. Fecha-se o parênteses. O que está em pauta aqui não é eles comerem o fruto em si, mas o que está em pauta aqui é o desobedecer a Deus, ou seja, eles não poderiam desobedecer a Deus, é o que está acontecendo. E aí o texto diz que se eles desobedecessem, certamente morreriam. Agora você conhece também, olhando para Gênesis 3, você conhece melhor do que eu o que vem agora na sequência. O homem come, a mulher come, e toda a criação de Deus, o ser humano é atingido, não por causa do fruto, mas por causa da desobediência de Adão e Eva. Eles eram os nossos representantes. Se você observar com todo detalhe, você vai ver que o capítulo 3 mostra a consequência do pecado. A primeira consequência é o relacionamento do ser humano para com Deus. Aquela comunhão, diz o texto que Deus passeava no jardim, havia uma comunhão, falava, conversava com Adão e Eva e provavelmente outros que existiam ali, mas a partir do momento do pecado, da desobediência, esta comunhão agora é quebrada. Diz o texto que os seres humanos, Adão e Eva, se escondem, sente vergonha por ver a face ou ouvir a voz de Deus. Esta comunhão espiritual agora foi rompida. Mas se você observar o Gênesis 3, não diz que somente a comunhão, diz também que os relacionamentos entre as pessoas foram afetados. Podemos dizer que a primeira crise conjugal está em Gênesis 3. Quando Deus pergunta para Adão e diz: Adão, o que você fez? Adão diz assim: olha Deus, eu não tenho culpa, a culpa é da mulher, é da Eva, ela que o Senhor fez. Observe que ele vai jogando a culpa. Deus então olha para Eva e diz: Eva, o que você fez? Eva diz: não, eu não fiz nada, eu fui apenas seduzida. E aí a culpa se torna da serpente. Volto sempre a dizer, o texto não diz, mas se Deus tivesse perguntado para a serpente iria responder: o homem e a mulher que tu fizeste são fracos.
Você consegue compreender? O pecado, então, agora atingiu os relacionamentos das pessoas, perdeu-se a comunhão e agora perdeu o afeto, a proximidade. As pessoas se tornam más, agressivas, rancorosas, por isso que Gênesis 4 já apresenta o primeiro homicídio da história. Mas se você olhar para Gênesis 3, não foi só a comunhão, tanto com Deus, com o próximo que foi afetada, mas diz também que a natureza, a criação de Deus, aquilo que era perfeito, aquilo que era algo maravilhoso, agora sofre a praga, sofre a consequência, diz o texto. Diz que a terra agora iria produzir cardos e abrolhos, ou seja, as pragas iriam surgir. Então o universo agora é afetado, a criação de Deus que era boa, perfeita, agora entra num caos. Se você olhar Romanos capítulo 8, é justamente isso que o apóstolo Paulo diz, que os filhos de Deus aguardam a sua libertação, mas a natureza também aguarda, ela geme, ela padece, por causa daquele que a subjugou, por causa do pecado. E aí me permita abrir um parêntese. O que aconteceu agora na última terça, na cidade de Ubiratã, para muitos foi a mãe natureza se manifestando. Não foi a mãe natureza. Foi Deus mostrando a todos que o pecado existe e afetou também a natureza. É claro que está no controle de Deus todas as coisas. O ser humano geme, mas também a criação de Deus geme e padece por causa do pecado. Voltando para Gênesis 3, nós encontramos a separação da comunhão com Deus para com o próximo, a criação de Deus sofrendo, mas encontramos também o limite de tempo e existência do ser humano, aonde afirma que se comessem ou desobedecessem, iriam morrer. Agora o homem já não vive mais eternamente, o ser humano não vive mais eternamente, a criação de Deus já não vive mais eterno, tudo morre, tudo chega ao fim, e o ser humano, você que me ouve aí nesta noite, por meio desta live também, nosso tempo é breve, nosso tempo aqui é passageiro, somos transitórios nesta terra. Por isso que no seu coração, por isso que dentro de você que me ouve, há aquele sentimento de não desejar morrer, medo da morte, ainda que seja um cristão, há aquele sentimento de querer viver mais e mais e mais e mais, porque Deus nos criou para viver eternamente, mas o pecado agora nos levou à morte. É isso que as Escrituras nos apresentam, dizendo que o pecado existe, por isso o juízo de Deus. O juízo é para colocar um fim no pecado. Olhem para Romanos 3:23. O autor vai dizer que todos pecaram e carecem da graça de Deus, ou seja, precisam da salvação. Nesta mesma linha de pensamento, talvez você possa estar pensando, mas eu não sou pecador. Você é pecador pela própria natureza. Talvez você não esteja na prática, mas na sua essência, na nossa natureza, nós somos. Quer ver só? Olhem para Romanos, capítulo 5, versículo 12, quando o autor afirma dizendo assim: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, trazendo a morte a todos. Diga para mim, quem dos seres humanos não morre? Morre só os velhos? Só os jovens? Só as crianças? Você sabe que não, todos. Morrem também aquele que ainda está no ventre, em formação, o recém-nascido. Você consegue compreender que o pecado existe e ele afetou a criação de Deus? Nada está isento. Agora João, ele vem relembrar justamente disso. Ele está sendo levado a ver a respeito do julgamento da grande meretriz, que está agora sobre muitas águas, mostrando que o universo, que o mundo, todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas, também foram contaminadas pelo pecado. Mas eu preciso trazer um alerta ao seu coração. Eu estou dizendo que
todos foram contaminados pelo pecado. Sim, desta forma todos são pecadores. Não há como fugir disso. Agora deixe-me dizer duas coisas ao seu coração. Primeiro, existe o pecador condenado. É isso mesmo. Existe o pecador condenado. Este é aquele que ainda não reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se ele não se arrepender do seu pecado, o seu caminho é de condenação. O seu caminho é padecer com o diabo e os seus anjos no lago de enxofre. É o que as Escrituras nos afirmam. Este ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você olhar Apocalipse capítulo 20, versículo 15, quando mostra sobre o julgamento, quando os mortos ressuscitam, quando os rios dão os seus mortos, quando eles são ressuscitados e Deus abre um grande livro onde tem as ações de todos os seres humanos, e há um outro livro onde tem o nome escrito daqueles que conheceram a Cristo. Você precisa pensar se o teu nome, você que me ouve nesta noite, já tem o seu nome escrito no livro da vida. Este é o pecador condenado, que o nome dele não está no livro da vida. Mas uma segunda palavra que eu preciso deixar ao seu coração, se no primeiro momento tem o pecador condenado, tem agora o pecador regenerado. É isso mesmo. Tem agora o pecador regenerado. Este é aquele que reconheceu a graça de Cristo Jesus. Somos ainda pecadores, não somos totalmente isentos do pecado, não, a nossa natureza ainda é pecadora, nossa formação ainda é pecadora, mas a diferença é que agora nós temos a Cristo. Por isso morreu na cruz, por isso derramou o seu sangue, agora fomos revestidos. Deus, quando olha para nós, já não olha para nós com ira, já não olha para nós com condenação, mas olha para nós agora como pecador regenerado. Por isso, aquele texto clássico de João 8,32, quando diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Você já teve um encontro com Cristo? Glória a Deus por isso. Mas lembre-se que ainda somos um pecador, mas agora regenerado pela graça de Deus. Juízo final, por quê? Porque o pecado existe e afetou a todos e a tudo. Mas há uma segunda lição também, diante dessa pergunta, juízo final, por quê? Se você olhar o versículo 2, ele vai dizer que o pecado escraviza. É isso mesmo. João agora está mostrando que o pecado escraviza o ser humano. Uma vez que ele adentrou na criação de Deus, devido à desobediência dos nossos primeiros pais, agora ele não só nos faz pecador, não só nos faz longe de Deus, da sua graça, mas como também nos escraviza, amarra o ser humano, amarra a criação de Deus. Olha como que João apresenta isto. De duas maneiras, ele mostra que o ser humano é escravo do pecado. No primeiro momento, João está dizendo de uma forma espiritual. Olha só o que diz o versículo 2: com quem se prostituíram os reis da terra. Com quem se prostituíram os reis da terra. É claro que o texto aqui, no seu contexto menor e maior, nesse caso não está falando de uma prostituição espiritual, mas ele está falando de uma prostituição física. Isso nós vamos ver na sequência. Mas eu quero pensar aqui nessa prostituição espiritual. Essa palavra prostituição sempre nos leva à ideia de um ato de alguma coisa errada. E é justamente isso. A ideia da palavra prostituição é mudar o foco, o objetivo, o princípio, a essência, o ideal.
Ou seja, o ideal era adorar somente Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o pecado escravizou ou escraviza o ser humano, amarrando então a sua alma a se prostituir, ou seja, a ter aquilo que a Bíblia chama de idolatria. E a Bíblia apresenta a respeito da idolatria, quando falam que os reis se prostituíram. Não é o que acontece? Quando as pessoas se prostram diante de certos deuses, de certos nomes, de certas imagens, de certas ídolos e qualquer outra coisa, e não precisa ser só uma imagem, pode também se prostituir e idolatrar uma pessoa, pode idolatrar alguém, pode idolatrar o marido, o filho, a família, alguém, o pastor às vezes pode ser idolatrado como mais espiritual. Cuidado com isso. O que ele está dizendo aqui é que há uma escravidão espiritual. Nesse aspecto, então, me permita dizer, o Salmo 115 fala sobre isso. Do versículo 5º ao 8º, quando diz que as pessoas carregam nas suas mãos, ou veneram, ou colocam a sua fé naquilo que é uma imagem, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não ouvem, tem ouvidos, mas não ouve, e tem mãos, mas não pegam, tem pés, mas não andam, e a princípio precisam ser carregados. Diz o texto que aqueles que assim agem se tornam semelhantes a estas imagens. Ou seja, eles têm ouvidos, mas não conhecem a graça. Eles têm olhos, mas não entendem a Cristo Jesus como o único Salvador. Eles têm boca, mas não conseguem glorificar ao verdadeiro Deus. Eles têm pés, mas não andam na graça de Cristo. É isso que o autor está nos ensinando. Nesse primeiro momento, Paulo ainda adverte que as imagens ou os ídolos em si não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum, mas ele vai dizer que o problema é o que está por detrás destas imagens. E aí Apocalipse capítulo 6, ou melhor, Apocalipse capítulo 9, no versículo 20, vai dizer que o que está por detrás da idolatria, da imagem ou de qualquer aspecto é demônios, é culto a demônios. Você que está me ouvindo nesta noite precisa entender isso. Você precisa compreender que o pecado escravizou o ser humano espiritualmente e o levou a acreditar em qualquer figura de Deus. Mas cuidado. Mas eu consigo olhar para esse texto também e dizer que não só no aspecto espiritual que o ser humano se escravizou devido ao pecado, mas também ao aspecto moral, o aspecto físico mesmo, das suas ações. Olha o que ele diz agora na parte final do versículo 2: e com o vinho de sua devassidão foi com que se embebedaram os que habitam na terra. Ele está mostrando agora justamente a figura. A ideia de vinho aqui é beber, se embriagar e ter ações de devassidão, ou a depravação total. A ideia de vinho é a ideia de perder o senso comum. Uma vez que a pessoa bebe, ela perde a razão, ela perde o controle, ela pratica ações que depois até ela mesma fica se imaginando: será que eu fiz isso mesmo? Você consegue compreender a figura que João está mostrando? Ainda que no primeiro momento ele possa estar pensando no primeiro século em Roma, que usava esses momentos dos cultos pagãos, aonde havia bebedeira, onde as pessoas se embriagavam e se davam à luxúria do pecado, porque estavam escravos do pecado. O que João está mostrando para nós é que o pecado atingiu a todos e agora escraviza o ser humano.
Olhem para Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, quando vai dizer que as pessoas se entregam ao prazer do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Isso não é novidade para o tempo presente, nunca foi no passado devido ao pecado. São ações que levam à imoralidade. O que ele está dizendo é que o pecado escraviza, o pecado é algo prazeroso para muitas pessoas, a mentira, a corrupção, o engano, a fornicação, o relacionamento sexual fora do casamento, no relacionamento entre namorados, isso se torna algo normal para as pessoas, porque elas são escravas do pecado. Paulo, em Efésios, no capítulo 5, usando essa figura do vinho e daqueles que estão escravos do pecado como bêbados ou como dormindo, ele afirma dizendo o seguinte: esses vivem embriagados, sem o senso comum, e mais, vivem dormindo, ou seja, sem perceber o perigo eminente que está para vir sobre eles. Juízo final, por quê? Porque o pecado escravizou o ser humano. Todos são escravos do pecado. Aí eu preciso trazer duas palavras, um alerta ao seu coração. Eu estou dizendo aqui que o juízo final, ele existe por causa do pecado que escravizou o ser humano. E aí eu preciso dar duas palavras ao seu coração. Primeiro, tem o escravo que ama o pecado. Exato. Tem o escravo que ama o pecado. Esse é aquele que se chama na atualidade de hedonismo. Ou seja, eu vivo o bel prazer. Aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá felicidade, não importa de que forma, de que jeito, de que maneira, aonde, como, com que e com quem. O importante é eu me sentir feliz, prazer. É o hedonista, é aquele que busca a sua felicidade, o seu prazer. É aquele que canta uma máxima popular que diz: deixa a vida me levar. A vida é uma só e ela precisa ser aproveitada. Este é o escravo, aquele que ama o pecado. Por isso as Escrituras vão dizer no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Vai dizer que esses amaram mais as trevas, o pecado, do que a luz, do que Cristo Jesus. Essas pessoas são escravas e acham que a vida é comum, que a vida é normal, mas não é normal. Isso é por causa do pecado, que neutralizou a mente, cegou os olhos, ensurdeceu os ouvidos e pedrificou o coração. São escravos do pecado. Eu tenho dito que o pecado escravizou, trouxe escravidão a todos, sim. Tem aqueles que amam o pecado, mas no segundo momento tem aqueles que lutam contra o pecado. Esses são aqueles que são de Cristo. Aqueles que amam o pecado que é os hedonistas, são aqueles que estão sem Cristo, que amam mais as trevas do que a Cristo. Mas tem aqueles que agora lutam contra o pecado, é aqueles que amam a Cristo, é aqueles que entregaram a sua vida, o seu coração, é aqueles que tiveram a sua mente iluminada, os seus olhos abertos e o seu coração aquecido. Eles lutam contra o pecado, porque a sua natureza ainda é de escravizá-lo ao pecado. Mas aí vem as Escrituras, por exemplo, Gálatas 5, vai dizer que há uma luta da nossa natureza ainda pecadora para não ceder ao pecado, mas agora agradar a Deus. Há uma luta, a carne contra o espírito, militam um contra o outro, mas eles conhecem a graça, eles querem agradar a Deus. Paulo também nesta
nesta ideia, nesse pensamento, vai dizer assim que o bem que ele gostaria de fazer, muitas vezes ele não faz, mas o mal que não deveria ele faz, mas ele reconhece, ele pede perdão, ele pede graça e se apruma novamente e olha para a graça de Cristo Jesus. E esse pecado que ele arrependeu-se dele, ele não pratica mais. Esta é a ideia do arrependimento. Este é o escravo que luta contra o pecado. Mas eu quero concluir dizendo a todos vocês, juízo final. Por quê? Penso que o texto lido nesta noite nos apresenta. O juízo final é necessário porque o pecado existe, ele aconteceu, ele está contaminando ou ele deturpou, transformou, mudou a forma, melhor dizendo, a forma perfeita de Deus no ser humano e na criação. Então o pecado existe, por isso que nós morremos, por isso que nós sofremos, por isso que nós ficamos doentes, por isso que nós temos nossas mazelas, por isso que temos as intempéries, por isso que muitas vezes somos maus, por causa do pecado. Mas eu penso que ficou claro também que o pecado escraviza o ser humano. Por isso que você acorda, você deita bem e muitas vezes acorda mal-humorado, enfesado, por causa do pecado que tenta escravizar você. Por isso que há dentro de você um furacão, um vulcão que a qualquer momento quer explodir. Mas aí você controla o seu emocional para que o pecado não aflore. Você consegue compreender isso? Juízo final por quê? Porque o pecado, ele existe e o pecado escraviza o ser humano. Eu preciso deixar 2 palavras ao seu coração, ou melhor, 3 palavras ao seu coração. Você que me ouve nesta noite. A primeira palavra, diante do juízo final, Jesus é a sua esperança. Lembre-se disso, diante do juízo final, a única esperança que você e eu temos é Jesus, não há outro, porque nós somos pecadores e precisamos da graça do nosso bom Deus. Uma segunda palavra, diante do juízo final, Jesus é o que perdoa, o único que pode perdoar o pecado dos nossos primeiros pais, que agora existe em nós, e nos redimir é Cristo Jesus. Por isso ele morreu na cruz, por isso ele ressuscitou, por isso ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Diante do juízo final, você precisa saber que Jesus perdoa. Não importa o estado da sua alma, não importa o que você praticou, não importa por onde você caminhou, corra para os braços do Pai, peça perdão, se reconcilie com Ele. Só Ele pode perdoar o seu pecado. Terceira palavra ao seu coração e última, diante do juízo final, Jesus é o caminho. Diante do juízo final não há outro caminho. Esta máxima popular que diz que todos os caminhos levam a Deus é uma falácia, é uma mentira, é um engano, é o diabo querendo que você acredite nisso, mas não é. O único caminho é Cristo Jesus, aleluia! Por isso as Escrituras sempre dizem que Jesus afirmando, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não estiver no caminho estreito, tirando as arestas, abandonando aquilo que desagrada a Deus, cuidado, que você pode estar no caminho errado. Esse caminho pode ser fake news. Alguém apresentou e você acreditou. O verdadeiro caminho se chama Cristo Jesus. Me permita contar uma história antes de orar com você. Um dos grandes avivalistas, chamado Moody, do século XIX, contou uma pequena história que eu achei muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com você. Diz mais ou menos isto, ilustrando a ideia do pecado, do ser humano que ainda anda no pecado. Ele usa a figura de 2 homens que estavam numa taberna, passaram a noite bebendo e saíram embriagados. Dirigiram então para a sua embarcação, um barco que estava amarrado ali no porto. Entraram dentro da embarcação e começaram a remar.
remaram a noite inteira, mas algo era surpreso para eles, que quanto mais eles remavam, e eles não conseguiam chegar até o outro lado da baía. Passaram a noite remando. Quando amanheceu, para surpresa de todos e dos dois que estavam ali, é que eles não haviam desamarrado o bote. A lição para as nossas vidas é assim que o pecado faz. O pecado nos amarra, o pecado nos destrói. E só Jesus pode desvencilhar este nó e te levar para a eternidade. Que você entregue a sua vida a esse Deus maravilhoso. Vamos orar pela sua vida e por nós? Amado Deus, em nome de Jesus, olha para nós nesta noite. Olha para os nossos irmãos que ouvem a Tua palavra. Olha para os nossos amigos. Que estas palavras entrem em sua alma, entrem em seus corações, trazendo vida, luz e fortalecendo aqueles que já se entregaram ao Senhor, Pai, para lutarem contra o mal, para lutarem contra o pecado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.